Já se falava bastante de ambiente e que a Universidade de Aveiro tinha sido pioneira. E este é um ponto importante para o arranque do IDAD também. Tinha sido pioneira logo em 1976, 77, e, portanto, ao longo desses anos, desde o arranque do curso de Engenharia do Ambiente no Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade, se chegou à conclusão de que era muito importante para a sociedade ter também trabalhos que não fossem exclusivamente de investigação. E o próprio departamento deu o pontapé de saída, com a Galp e com outras, EDP e com outras instituições que estavam na altura, públicas e que estavam na altura a querer desenvolver algumas daquelas grandes obras como centrais térmicas e outras equivalentes. E, portanto, sentiu-se uma dificuldade do lado da universidade, do ponto de vista mais burocrático, de como resolver estes contratos com essas entidades. E foi isso que levou a que se encontrasse uma solução que resolvesse esta complicação que vinha daquilo que nós chamamos hoje a burocracia da administração. Solução essa em que a Universidade deveria participar. E foi com esta ideia que se começou a discutir a hipótese de haver uma associação sem fins lucrativos. E essa associação, a que se veio a chamar Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, mostra também um outro ponto histórico, que ao ser criada em 1993, um ano antes, em 1992, tinha havido a grande Conferência do Rio de Janeiro das Nações Unidas do Ambiente e Desenvolvimento. E, portanto, o IDAD aparece com as duas marcas, uma marca de capacidade de realização de projetos que não seria só investigação na área do ambiente e, ao mesmo tempo, uma aproximação fortíssima com as orientações das Nações Unidas de que o desenvolvimento sustentável estava aí. E, portanto, é com esta preocupação de se conseguir ter uma cobertura correta do ponto de vista fiscal, financeiro, etc., que se cria uma associação sem fins lucrativos, com utilidade pública, e na qual havia um conjunto alargado de associados que eram todos associações. Nós não temos empresas, só temos associações, eventualmente empresas, mas associações públicas e privadas. Nós fizemos trabalhos que ainda hoje são marca e, portanto, principalmente naquelas áreas em que o IDAD se dedicou especificamente porque eram também as áreas em que havia alguma dificuldade de estudos e principalmente projetos. O ar, poluição atmosférica. Ainda hoje o ar não é considerado um recurso como a água. E isto mostra que naquela altura era bem pior. Há 30 anos o ar era visto como algo que não fazia grande sentido estarmos a preocupar com ele. E, no entanto, já havia problemas de poluição atmosférica. Portanto, o IDAD aposta nessa área, é completamente pioneiro, não havia ninguém a fazer medições de qualidade do ar, nem tampouco medições de emissões nas chaminés, emissões gasosas nas chaminés, e, portanto, isto faz com que, de facto, comecemos a ter uma aproximação às próprias empresas. E ganhamos daí o quê? Não só a capacidade de fazer os projetos e o financiamento, que era fundamental, mas também ideias para futuros projetos de investigação. E, ao contrário, resultados dos projetos de investigação que depois eram passados para a IDAD para se poderem ser aplicados. Portanto, eu diria que este é talvez o grande resultado. Na altura da sua criação, já perspectivava a prestação de serviços à comunidade e, portanto, tinha os seus grandes objetivos de contribuir para ganhos ambientais e com cooperação com a sociedade e com a administração pública e também com as empresas. Esses grandes objetivos continuam a ser hoje, atualmente, continuam, portanto, a ter
a ser considerados como objetivos reais, a diferença está nos caminhos para os atingir. Aqui é que está a grande diferença. Portanto, toda essa visão fundadora do IDAD continua a lá estar e que se viu bem que foi uma visão com um futuro que 30 anos depois se considera que são atuais, mas os caminhos para os alcançar são diferentes, uma vez que temos que atender a tudo agora que se chama a transição energética, a transição climática e, portanto, integrar também os pilares do desenvolvimento sustentável, que é incluir também a componente social aliada à economia e ao ambiente, em termos de desenvolvimento, daquilo que nós denominamos desenvolvimento sustentável. A primeira internacionalização do IDAD é uma complementaridade interessante, porque tem um projeto de investigação e desenvolvimento financiado pela União Europeia, no âmbito de um conjunto que a União Europeia tinha na altura, e que só há muito pouco tempo é que fechou, o chamado Programa Eureka. E o Programa Eureka durante muitos anos manteve-se com aquele espírito de que tinha que ter universidades e empresas a trabalhar, e que tivemos aí a oportunidade de ter um projeto aprovado no Eureka que envolvia não apenas Macau, mas também a China. Portanto, a Universidade de Pequim estava envolvida, a Universidade de Macau, uma empresa portuguesa que tinha digamos, a sede no Reino Unido, mas que tinha também uma empresa em Portugal, e foi essa que suportou o projeto, e nós próprios, IDAD, entramos em conjunto com a Universidade de Aveiro. Portanto, foi um grande projeto que começou em 1999 e durou até 2002, e que inclusive deu origem a uma tese de doutoramento de um estudante chinês que passou aqueles 3 anos do projeto connosco aqui no IDAD, ele fez a tese aqui. Portanto, aquele projeto era um projeto que tinha uma componente forte de aplicação, e tivemos casos de estudo na China para essa aplicação, e tinha depois uma componente de algum desenvolvimento estratégico, não se chamaria propriamente investigação, mas desenvolvimento estratégico que o IDAD fez acompanhado do pessoal do departamento. Portanto, este projeto de internacionalização é de facto o primeiro de todos e mostra como é que estávamos efetivamente preparados, e depois a seguir começámos a ter mais outros projetos, como no Paquistão, como no Brasil principalmente, em que a afinidade da língua facilitou imenso uma série de ações, e que ainda hoje, portanto, ainda no ano passado, nós estávamos a terminar projetos no Brasil. Portanto, a internacionalização a este nível foi claramente uma aposta, e em que tivemos oportunidades até financiadas pelo Banco Mundial e que, portanto, também mostram qual é que era o espírito em que estávamos envolvidos. Todos os anos, nestes últimos anos, desde que eu entrei, o IDAD tem mantido um projeto ativo internacional, por acaso tem sido no Brasil, onde estes 2 últimos foi um com o Rio de Janeiro, que estava relacionado também com a avaliação ambiental e social, portanto, dos impactos dos transportes urbanos e do sistema ferroviário do Rio de Janeiro, e um outro mais recente, que é aquele que ainda não está terminado, que é um inventário de poluentes atmosféricos e de gases com efeitos de estufa decorrentes de veículos automotores, mas no estado de São Paulo, em que esse inventário iria servir depois para uma previsão, uma estimativa dos impactos ambientais, e resultando nisso tudo, impactos ambientais na qualidade do ar e resultando em implicações na saúde humana. Isto é, nós entramos na componente da estimativa das emissões, não é? Mas depois também acompanhamos todo esse decorrer do processo até à saúde humana. Atualmente, em termos de futuro do IDAD, ele pretende enverdar por 2 caminhos que são distintos, mas complementares. Um deles que é aquele para o qual tem vindo a
a participar, que é a prestação de serviços de consultoria ambiental, mas também quer ativar um outro caminho, que é a candidatura a projetos comunitários. Esta segunda via é bastante importante, uma vez que pretende criar oportunidades para encontrar novos projetos com vista à antecipação de potenciais problemas existentes nos atuais e potenciais clientes do IDAD e assim poder ter informação para poder acompanhar melhor e resolver problemas dos atuais clientes e com isso tentar que eles próprios sejam parceiros nesses projetos. O IDAD presta serviços em 4 áreas de intervenção, em que são a poluição atmosférica, a monitorização ambiental, a avaliação de impactos e a sustentabilidade. Destas 4 áreas que tem vindo a desenvolver desde o seu início, há áreas que tiveram o seu início a quando o início do IDAD, como a poluição atmosférica e a área de monitorização. São áreas que estão presentemente bastante sólidas em termos de conhecimento, mas as áreas de avaliação de impactos e de sustentabilidade têm vindo a ter um grande aumento no desenvolvimento e é a área da avaliação de impactos que contribui com a maioria da faturação anual do IDAD, em que o ano passado foi cerca dos 60%. A área de poluição atmosférica e de sustentabilidade contribuem com um valor equivalente, cerca de 25% de cada, e a área em que o ano passado teve uma menor componente para a faturação foi a área da monitorização. Aqui também os projetos normalmente são plurianuais e, portanto, há anos onde a contribuição é mais elevada e outros anos em que é mais baixa. Relativamente a segmentos do mercado, temos então uma distribuição em que é o setor privado que contribui com a maior fatia para a faturação do IDAD, normalmente cerca de 2/3, e o setor público contribui com cerca de 1/3 para essa faturação. Em termos de IDAD, onde tem desenvolvido mais esforços é na componente da avaliação de impactos e na sustentabilidade, não só porque eles são mais adequados atualmente, mas também são aqueles que promovem, portanto, uma maior componente de faturação. Aqui, onde ele tem desenvolvido mais esforços é na capacitação técnica da sua equipa, mas também no estabelecimento de parcerias essas que são muito importantes para uma partilha de conhecimentos e, no fundo, para um estabelecimento de uma plataforma ambiental de valorização do conhecimento científico. As parcerias normalmente são feitas com entidades de investigação, mas também com entidades prestadoras de serviço, não só nacionais, como também nos projetos internacionais, tivemos que estabelecer parcerias com universidades, com institutos e com as próprias empresas. Estas parcerias são vistas como parcerias estratégicas. Ter alguém no país, quando falamos de internacionalização, esta foi logo uma das primeiras orientações do IDAD, foi ter alguém no país onde o trabalho ia ser feito. O caso de Macau é o exemplo, mas a partir daí todas as outras parcerias têm sempre alguém no país em questão que é local e que faz parceria com o IDAD para se desenvolver. Portanto, o Brasil é outro dos exemplos flagrantes, porque normalmente são projetos de elevada complexidade e também com uma componente financeira muito interessante e, portanto, quando se fala daquilo que são os fundos do IDAD, vêm desta série de projetos. E não esquecer que em Portugal, felizmente, também temos tido projetos de valor elevado que permitem e que são muitas vezes públicos, ou melhor dizendo, com entidades públicas, que permitem
dar uma resposta adequada e ao IDAD desenvolver metodologias, principalmente quando estamos a falar desta questão mais crítica, que é da transição climática. E não há a mínima dúvida que neste momento nós temos um conjunto de ferramentas muito interessantes que permitem apoiar essa transição climática, quer ao nível laboratorial, quer depois ao nível, inclusive, de modelos matemáticos que permitem dar algumas respostas àquilo que podem ser soluções. Coisas concretas, por exemplo, nós estivemos a trabalhar fortemente em termos de avaliação de impacto ambiental, e são sempre pontos críticos, e avaliações ambientais estratégicas de projetos que em Portugal foram importantes. Refiro um dos mais recentes, que é o lítio, a questão de a avaliação ambiental estratégica das minas de lítio em Portugal, ou dos potenciais minas de lítio. Portanto, isto só para dizer que temos tido este envolvimento e é onde as parcerias são muitíssimo importantes. No fundo, é dar continuidade aos objetivos que se consideram atuais, focar-se não só na componente internacional, como também, não esquecendo, a componente nacional. A componente internacional, nas tais duas vertentes, para tentar adquirir conhecimento e partilha, portanto, com entidades que vão complementar a componente técnica do IDAD, e, por outro lado, também para se poder atuar na área do ambiente, há sempre a necessidade da tal monitorização ambiental, o que exige equipamento adequado e de vanguarda para obter os resultados que possam ser utilizados para os próprios estudos. E aqui o IDAD tem investido nos últimos anos em equipamento que dão uma resposta mais eficiente e mais abrangente a estas questões relacionadas com os efeitos da implantação dos projetos, a eficácia de medidas de mitigação desses efeitos, de adaptação, etc. E, portanto, há necessidade de monitorizar e, portanto, o IDAD tem apostado num grande enfoque nisso. Em termos de outra componente, é a tal continuação de estabelecer as tais parcerias essas que contribuam para termos projetos mais diferenciadores e inovadores de resolução de problemas que são nos colocados pelos clientes e que deem mais capacitação, não só à própria equipa, como também à tal parceria conjunta de partilha de conhecimentos e de práticas nestas áreas de intervenção. A própria sociedade também tem desafiado o IDAD para muitos trabalhos. Eu lembro só aqui um que foi importante, que foi o aeroporto. Nós desde 2007 que fizemos trabalhos para o aeroporto. Portanto, quando ainda se discutia a localização de Alcochete, que foi uma daquelas que foi considerada como relevante. Isto só para dizer que há muitos anos que o IDAD tem estado a trabalhar e muitas vezes por solicitação da própria sociedade civil ou empresarial para determinado tipo de trabalhos, e isso para nós é outro dos pontos importantes e que mostra também como é que nós estamos perfeitamente entrosados com a sociedade em termos daquilo que são as atividades do IDAD e que têm vindo a ser ajustadas, como foi dito pela professora Isabel, relativamente àquilo que são hoje os grandes desafios. E não há a mínima dúvida que o grande desafio climático está aí praticamente em todas as pequenas atividades do IDAD, quando falamos em gases com efeito de estufa, quando falamos em diminuição da poluição atmosférica para as empresas nas quais nós medimos nas chaminés, etc. Tudo isso faz parte de olhar para o futuro e dizer, ok, e no futuro como é que isto vai ser? E as empresas a perguntarem-nos qual é que é a possível solução depois de terem medido isto, agora como é que é para diminuir? E, portanto, isto é logo outra tarefa
adicional àquela que já fazíamos antes e que agora passou a ser uma tarefa relevante. Portanto, é muito aquilo que, como dizia a professora Isabel, no departamento se vai vendo no futuro o que é que vai acontecer e nós aqui o que fazemos é pôr na prática. Como é que damos as soluções às empresas na maior parte dos casos. Quando digo empresas, digo todas as instituições, inclusive as instituições públicas.